A eletroquímica é o estudo das reações químicas que envolvem a transferência de elétrons. Sabe quando a gente se depara com um prego enferrujado? Aquele tipo de reação que aconteceu ali, a ferrugem do prego, é um tipo de reação eletroquímica, em que a gente vê que os átomos de ferro ali do prego, eles começam a perder elétrons para os átomos de oxigênio da atmosfera. Então forma-se uma substância nova, que é o íon ferro 2+, ou íon ferro 3+, e fica ali em volta daquele prego enferrujado com aquela cor alaranjada, aquela crosta de ferrugem que a gente percebe. Então esse é um exemplo, um dos vários exemplos de reações eletroquímicas, reações que envolvem a transferência de elétrons. Mas isso está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Por exemplo, as pilhas, as baterias de carro, do celular, do notebook, as pilhas de controle remoto, pilhas de relógio, tudo isso são exemplos de reações que envolvem transferência de elétrons e são do âmbito de estudo da eletroquímica. Mas para entender o funcionamento de uma pilha, de uma bateria, a gente precisa primeiro entender dois conceitos importantes, que é o de oxidação e de redução. Na química, oxidação é o nome que se dá quando há perda de elétrons. Sabe quando os metais costumam perder elétrons? Lembrando que essa é a sua principal característica. Então esses metais estão oxidando. Então, o nome que se dá químico para perda de elétrons, oxidação. Já a redução é o nome que se dá para ganho de elétrons, que é o que acontece muito nos não metais. Eles sempre vão receber elétrons, né? Então, isso é chamado de redução. Isso pode parecer um pouco confuso, porque a gente está acostumado a associar redução à perda de alguma coisa. Por exemplo, houve redução do salário, então o salário vai ser menor, você está perdendo dinheiro. Mas na química é um pouquinho diferente. E isso acontece porque essa redução está referente ao NOx. Veja só, o NOx é o que nós chamamos de número de óxido-redução. E ele representa a quantidade de elétrons que podem ser ganhados ou perdidos por qualquer espécie química. Então, a quantidade de elétrons ganhados ou perdidos por qualquer espécie química. E aí, a gente pode perceber que quando esse número de óxido-redução aumenta, acontece aquilo que nós chamamos de oxidação. Por exemplo, quando o número de oxirredução do ferro, que estava lá no prego, for 0, e quando ele começa a perder elétrons, perder cargas negativas para o oxigênio, o número muda para +2 ou +3, repara que de 0 para +2 ou +3, o número aumentou. Então, nisso a gente chama de oxidação, um aumento do NOx, um aumento do número. Mas quando esse oxigênio que está lá recebe cargas negativas, o gás oxigênio, que geralmente tem número de NOx igual a 0, começa a receber esses elétrons e passa a ter um NOx igual a -2, porque recebeu 2 cargas negativas a mais. Então o número do NOx começa a diminuir. Era 0, foi para -2, aconteceu uma redução no NOx. E é por isso que a gente chama, então, esse ganho de elétrons de redução. Porque a substância ali, a espécie química, está ganhando cargas negativas. Eu quero que você entenda que na oxidação há perda de elétrons, na redução há ganho de elétrons. Não faça confusão. Redução é a redução do NOx, tá? Então, por isso que a gente chama de redução, porque o número de oxirredução está reduzindo, está ganhando cargas negativas.